comentar com você neste vídeo sobre a possível contratação do Lucas Torreira pelo Galo, gente. É isso mesmo. A gente tem um time, né? A gente tá vendo um time sendo formado nesse galão da massa aí, né? E não é um time qualquer, né? Porque se de fato for confirmada a contratação deste jogador e também a chegada do Cacierra, nós temos dois construtores de equipe. A gente tem um atacante que constrói o ataque do time, né? Muito versátil, né? Capaz de ser um 9 e também um segundo atacante, um jogador de lado de campo. E a gente tem um volante que é o chamado volante total, gente, tá? Por quê? Porque o Torreira é um jogador que tem capacidade de proteger a primeira linha defensiva e protege muito bem. É o jogador do desafogo, né? Quando tá difícil na saída de jogo, pode entregar a bola para ele. É um jogador que consegue trabalhar muito bem essa transição do campo de defesa para o campo de ataque. É um jogador que sabe fazê-lo conduzindo essa bola, sabe fazê-lo também, né, através de passes curtos, passes médios, passes longos. E é um jogador que, se a equipe estiver no campo de ataque, ele também pode perfeitamente atuar no campo de ataque, neste caso, virando um organizador de jogo. Em algumas situações, impressionante, ele consegue até mesmo, tá, praticar algumas ações que se espera de um camisa 10. Ou seja, é um volante total e poderíamos até reformular isso daí, né? Quase um meio-campista total. Este é o Lucas Torreira aqui. É um jogador que pode, evidentemente, chegar para o Galo. Ele é nacionalizado espanhol, mas é de naturalidade aí uruguaia, né? O que é muito interessante nesse jogador aí, que nasceu na canteira do Bohemian, né? Charrua, né? Do Bohemian, né? O time conhecido como Bohemian, de Montevideo, né? O Wanderers, né? Ele é da canteira do Wanderers, que naquela ocasião em que ele nasceu para o futebol, não era uma da canteira que estava muito bem, ou seja, não havia profissionais que trabalhassem de maneira muito diferenciada, né, a formação do jogador, como acontece em outras canteiras. Era uma canteira de onde brotava um jogador aqui legal, outro não, mais ou menos tal. O surgimento do Torreira foi algo bastante circunstancial e muito interessante. Por quê? Porque ele não teve gente para entregar a formação, para completar a formação dele, para dar qualidade para a formação dele quando ele estava na base. Mas ele é como se ele tivesse já nascido assim, né? Então ele consegue, por exemplo, ter uma visão sobre o jogo ampla, uma visão sobre o campo muito ampla, tá? Sabe como se comportar quando está no campo de defesa, quando está na transição, quando está no campo de ataque também, que tipo de passe ele tem que dar, que tipo de movimento corporal ele precisa fazer, né? Que tipo de associação ele precisa estabelecer com os jogadores que estão próximo a ele, se aproximando dele ou bem à frente dele também, né? Então o Lucas Torreira é um jogador que tem essa visão panorâmica e essas qualidades aí muito bem desenvolvidas. E foi em virtude disso que rapidamente ele foi para a Europa, né? Ele chegou à Europa através do Pescara, né? Depois ele foi transitando para outros times, foi para o Sampdoria, né? Depois do Sampdoria ele foi para o Arsenal, né? Então ele já jogou no Arsenal. Ele jogou também no Atlético de Madrid, né? Ele jogou na Fiorentina e ele joga, né, até o momento em que se transferiu para o Galo, evidentemente, na equipe do Galatasaray da Turquia, tá? Estamos falando de um jogador completo, estamos falando de um jogador que tem muita experiência, um jogador que quando tinha 18 anos já era muito bom, já parecia um veterano em termos de experiência dentro de campo, e agora com 28 anos, é um jogador realmente, 29 anos na verdade, né? É um jogador de alto nível, E sobretudo, ele é um cara que constrói a equipe, tá? Antes de continuar, fazer um parênteses e pedir para você deixar o like, tá? Compartilhar o vídeo caso você goste do que tá vendo aqui, né, comigo. Deixar o like, deixar uma pergunta, uma sugestão, deixar um comentário. Qualquer um comentário ajuda muito. Se tiver condição e disposição, envie um pix aí para dar uma força para o canal, tá? Feito parênteses, né? Voltando aqui então a falar do Torreira. Gente, por que é importante contratar esse jogador? Porque a gente conta nos dedos, tá? Os jogadores aqui no futebol brasileiro que tem essas características de primeiro volante, tá? Porque ele, na essência, é um primeiro volante.
né, que consegue ser um segundo volante e que consegue até mesmo ter ações de um meio-campista mais avançado, mas ele é um primeiro volante, tá, de formação. Não tem jogadores assim aqui no futebol brasileiro em grande quantidade, né? Até em pouca quantidade não tem, com essas características. E quando tem, né, um outro problema, não é sempre que esse jogador vai conseguir ter todas essas características muito bem desenvolvidas, né? E quando isso acontece, esse jogador às vezes pode ser instável, pode ser irregular, jogar um jogo muito bem, outro não. Este problema não acontece com o Lucas Torreira, né? Esse jogador ele pode também ser do tipo que vai para a noitada, que tem uma cabeça, enfim, uma cabeça que não nada boa, né? Também não acontece com o Lucas Torreira. Então, o que sobra aí? Há alguns jogadores assim que podem jogar de primeiro volante que entrega toda essa qualidade? Sim, podemos ter. Mas imaginando, presumindo que esse jogador também supera essas duas etapas que eu disse agora, né? Tem uma outra, lesão. O Torreira não é um jogador que se lesiona muito. E quando se lesiona, ele se recupera rápido, tá? A qualidade do jogo volta rapidamente. Até agora, também. Ele sempre demonstrou uma grande capacidade de se adaptar aos clubes em que chega. Rapidamente ele se adapta, rapidamente vira o dono da camisa, tá? Vira titular, vira o dono da camisa e já era, tá? Não tem pra ninguém. Esse é o jogador que o Galo está interessado em contratar. É um jogador que encorpa time, tá? Este é o ponto interessante. Encorpa time, constrói time de futebol, tá? Você não vai encontrar esse jogador em qualquer lugar, tá? Pode até mesmo haver melhores volantes, mas com essa capacidade de encorpar a equipe, tá? De formar a equipe, de construir a equipe de futebol, você não vai encontrar por aí. Por isso que é um reforço que qualquer clube grande do mundo deveria buscar. Claramente que os europeus não vão olhar para um jogador de 29 anos, mas aqui no Brasil vai ser um jogador interessante para Palmeiras, para Corinthians, para Flamengo, para Bahia, enfim, para todos os times aí que podem contratar um grande jogador de futebol, né? E o Torreira, neste caso aí, é esse jogador, né? Então eu diria para você, é um jogador que, sabe, é a cara daquele jogador que a Major League Soccer gosta de contratar, né? Que já tem uma certa idade aí e tal, e que pode chegar para construir o futebol dos Estados Unidos. Esse é o Torreira. Então, na verdade, o Galo está buscando um jogador no mercado que é interessante, eu não sei se isso é coincidência, vou acreditar que não, mas esses dois últimos nomes que surgiram aí no Galo são nomes, né, de quem dá a entender que sabe o que está fazendo. Isso é importante, tá? Porque quando merecer crítica, temos que criticar. Quando as coisas forem corretas, forem boas, temos que falar também. Eu não estou dizendo que é o caso, que os dirigentes do Galo sabem o que está fazendo, se não foi, pode ter sido por acaso tal, não sei. Mas eu prefiro ficar, na verdade, acreditar, na verdade, o que há de melhor. Elogiar. Quando precisar elogiar, temos que elogiar, tá? Esses dois nomes aí, o Cassierra e também o Torreira, são nomes diferentes, tá? Porque eles mostram planejamento. Pode até não haver esse planejamento, mas é o que esses dois perfis indicam. Então, se o Galo contratar, estará, em teoria, tá, gente? Contratando um dos melhores volantes, tá? Que pode chegar ao futebol brasileiro. É reforço de peso, gente, tá? É uma contratação absurda, tá? De um cara que constrói time de futebol. Isso não é pouca coisa. Hoje em dia é muita coisa. Então, que seja contratado para o Galão da Massa, para que o Galo conquiste títulos, tá? Porque tem nada dessa história de fazer boa campanha, não. Tem que conquistar título, tá? A torcida merece e a torcida precisa. É isso.